Olá, pessoal, bem-vindos novamente ao Recta Ratio, este canal de Direito Internacional, comigo, professora Natália França, e com o professor Flávio Bastos. Hoje nós vamos tratar de um tema muito importante que vem sendo, infelizmente, rediscutido no mau sentido, ou seja, para a retirada da proteção que alcançou. Vamos falar da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, ou seja, a Convenção sobre Povos Indígenas e Tribais em Países Independentes desta organização. A Convenção 169 da OIT, como é chamada, apresenta importantes avanços no reconhecimento dos direitos indígenas coletivos, com significativos aspectos de direitos econômicos, sociais e culturais. Ela é, atualmente, o instrumento internacional mais utilizado e mais abrangente em respeito às condições de vida e trabalho dos indígenas. E, sendo um tratado internacional ratificado pelo Estado, tem caráter vinculante. De acordo com a Convenção, as terras indígenas devem ser concebidas como a integralidade do meio ambiente das áreas ocupadas ou usadas pelos povos indígenas, abarcando, portanto, aspectos de natureza coletiva e de direitos econômicos, sociais e culturais, além dos direitos civis. Os artigos 15 e 14 da Convenção enfatizam o direito de consulta e participação dos povos indígenas no uso, na gestão, inclusive no controle de acesso, e conservação dos seus territórios. Além disso, prevê o direito à indenização por danos e proteção contra despejos e remoções de suas terras tradicionais. Em linha com a Constituição Federal Brasileira de 1988, por exemplo, a Convenção OIT número 169 também reconhece que os povos indígenas têm uma relação especial com a terra, base de sua sobrevivência cultural e econômica. De acordo com a Convenção, no caso de povos indígenas, o direito de propriedade deve ser compatível com a compreensão de um direito à terra composto de preocupações de ordem econômica, social e cultural. Vamos falar um pouco mais sobre esse direito de consulta. A Convenção 69 da OIT disciplina uma nova relação do Estado Nacional com o seu povo, circunstância facilmente identificada se confrontada com o texto normativo que lhe é anterior e que é por ela expressamente revogado, que é a Convenção 107 da mesma OIT. Enquanto esse último documento consignava como propósito a assimilação de minorias étnicas da sociedade nacional, o atual, já em seu preâmbulo, evidencia a ruptura com o modelo anterior ao reconhecer que esses povos têm direito a assumir o controle de suas próprias instituições e formas de vida, mantendo e fortalecendo as suas identidades, línguas e religiões dentro do âmbito do Estado onde moram. De mais a mais, a Convenção 69, ao reformular todo o ideário da Convenção 07, teve que reforçar a liberdade expressiva desses povos. Por isso, no processo transformador por ela engendrado, a consulta prévia é um elemento central e não periférico. 3 questões fundamentais rondam a consulta: seus destinatários, como deve ser realizada e os seus efeitos. A Convenção 69 tem como público os povos tribais e indígenas, mas o critério fundamental para determinar esses grupos é a consciência de sua própria identidade. A consulta prévia, de boa-fé, bem informada e tendente a chegar a um acordo, é o que a Convenção prevê. Isso significa que, antes de iniciado o processo decisório, as partes se colocam em um diálogo que permita, por meio de revisão das suas posições iniciais, se chegar à melhor decisão. Desse modo, a consulta traz em si, ontologicamente, a possibilidade de revisão do projeto inicial ou mesmo a sua não realização. Aquilo que se apresenta como já decidido não enseja, logicamente, consulta, né, pela sua impossibilidade de gerar qualquer reflexo na decisão. A Convenção 69 não deixa dúvidas quanto a esse ponto. A consulta antecede quaisquer medidas administrativas e legislativas com potencialidade de afetar diretamente povos indígenas e tribais. Também decorre da racionalidade desse sistema que, nas medidas que se desdobram em vários atos, como ocorre, por exemplo, no procedimento de licenciamento ambiental, a consulta prévia tem que ser renovada a cada geração de novas informações, especialmente aquelas relativas a impactos a serem suportados por esses grupos. O consentimento inicial para a obra se dá a partir dos poucos dados disponíveis. Uma vez realizado o estudo de impacto ambiental e adicionadas outras tantas informações, a consulta tem que ser renovada. E mais uma vez iniciado o processo de diálogo
tendente ao acordo. Esse é um imperativo que decorre, primeiro, dos próprios vetores da consulta, né, especialmente nesse ponto o seu caráter de boa-fé, e segundo, da natureza do licenciamento ambiental, que agrega informações novas a cada etapa. A consulta também só se qualifica como tal se for compreendido o seu propósito, né, em toda a sua extensão. Daí o imperativo que ela seja culturalmente situada. A primeira consequência é de que não há um modelo único de consulta, ao contrário, ela se desenvolve de acordo com as peculiaridades de cada grupo. Esse é certamente o tópico que suscita as maiores controvérsias, pois há aqueles que defendem ser a consulta uma mera formalidade, sem aptidão para interferir no processo decisório do Estado, e há outros órgãos que advogam a possibilidade incondicional de veto ao projeto. Ambas as posições, contudo, parecem um pouco exageradas. A primeira, por ignorar os pressupostos e requisitos da Convenção 69, pois ela estabelece a consulta, né, como algo obrigatório, e a segunda, por desconsiderar, né, numa sociedade plural, que nenhum grupo pode ter o domínio absoluto das decisões que escapam ao seu exclusivo interesse. Mas há um intervalo entre esses dois polos muito a ser considerado. Primeiro, e por óbvio, a decisão do grupo é definitiva quanto às medidas que lhes digam respeito com exclusividade. Assim, a implementação de uma determinada política pública ou de uma obra dentro do seu território depende da sua anuência. O veto aqui é de natureza absoluta e decorre da autodeterminação do grupo, da autonomia na estipulação e na gerência dos seus projetos de desenvolvimento. A Corte Interamericana de Direitos Humanos estabeleceu, por exemplo, a partir do caso Saramaca, uma distinção entre consulta e consentimento, exigindo do consentimento, nas hipóteses de grandes projetos de empreendimento que provoquem perda do território ou seu grave comprometimento no que diz respeito ao acesso, uso e gozo dos recursos fundamentais à existência física e cultural do grupo, essa exigência do consentimento. Tal entendimento decorre do tratamento que a Convenção 69 confere aos territórios ocupados pelos povos indígenas e tribais, considerando que os espaços fundamentais para suas culturas e seus valores espirituais têm que ser protegidos. Nesse sentido, a desterritorialização forçada corresponde a um verdadeiro genocídio, pois suprime, né, ao grupo o espaço identitário dentro do qual a sua existência faz sentido. Afora dessas situações, em que o consentimento é essencial, a consulta deve ser vinculante. Significa dizer que eventuais objeções oferecidas pelo grupo devem ser levadas a sério e superadas com razões melhores. Se estas não se apresentarem, as objeções têm que ser incorporadas ao processo decisório com alteração no todo ou em parte do projeto. Não é possível o descarte ou a desqualificação das ideias contrárias sob argumentos de autoridade. A consulta da Convenção 69 foi concebida como importante instrumento de correção de assimetrias verificadas na sociedade nacional. Não mais se concebe, tal como se deu num passado ainda que bastante recente, que benefícios do chamado desenvolvimento ou progresso sejam auferidos por alguns grupos privilegiados e os seus efeitos perversos suportados pelos demais. Daí porque a consulta é um processo ético de natureza argumentativa em que as partes se relacionam com igual respeito e consideração. A Convenção 69 da OIT é seguramente o documento internacional que mais e melhor traduziu a passagem do Estado Nacional de matriz hegemônica para sua vertente de pluralismo cultural e étnico. Se, por um lado, tornou visíveis grupos historicamente deslocados para as margens da sociedade, por outro, tratou dos mecanismos necessários para lhes garantir o domínio das suas próprias vidas e do seu espaço no cenário público. É preciso, no entanto, investir demasiadamente nela. A sua abertura para diferenças, para as margens e o descentramento da narrativa que ela possibilita gera uma resistência muito forte, às vezes até agressiva, né, aos que ali se contém. As categorias de civilização e de barbárie, volta e meia, são acionadas para classificar aqueles que estão a favor ou contra de projetos de desenvolvimento. Ou tomam-se esses grupos e seus integrantes por frágeis, sofredores, necessitados, dependentes, vulneráveis, que mais do que tudo devem ser monetariamente satisfeitos. A consulta, então, transforma-se em análises de custo-benefício com cálculos grotescos, colocando em valores as vidas humanas, quando jamais poderia ser assim. Não é esse o espírito da Convenção 69. Bom, espero que vocês tenham gostado e que tenham aproveitado este vídeo. A gente se vê no próximo vídeo do Recta Ratio.